Bom, então vamos fazer aqui uma sintetização dessa diferença, né, entre os ingressos orçamentários e o extra-orçamentário. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que gravar que o que diferencia é que as receitas orçamentárias são recursos próprios. Então, quando o governo recebe impostos, quando ele recebe receita de aluguel, quando ele vende seus bens, é recurso dele, não é recurso de terceiros. Diferente do extra-orçamentário, que são recursos que entraram no caixa do governo, mas que não pertencem ao governo. Então, ele não pode usar esses recursos para financiar as suas despesas. Tá legal? Os orçamentários não precisam ser devolvidos, porque são recursos próprios. Eles vão ser usados para financiar despesas públicas. Então, eles financiam despesas públicas. Já os extra-orçamentários precisam ser devolvidos ou transferidos para o verdadeiro dono. Então, eles não financiam despesas públicas. Então, a gente tem os orçamentários que financiam despesas públicas e os extra-orçamentários que não financiam despesas públicas. E os orçamentários, em regra, porque tem exceção, estão previstas no orçamento. Só é importante lembrar: doação financeira recebida, uma garantia criada durante o ano, tá bom? São exceções, por exemplo. Já os extra-orçamentários, esses realmente não estão previstos no orçamento, porque não são recursos do governo, não são recursos para ser utilizado efetivamente no financiamento de despesas públicas. Então, eles não fazem parte da LOA, não estão inseridos na lei orçamentária anual, ok? Bom, então um ponto que eu tinha falado basicamente, né, que muitas vezes as bancas adoram trabalhar e às vezes a gente fica na dúvida, é a questão da operação de crédito. O governo, é lógico que ele tem, quando ele tem problema de caixa, como a gente também, quando a gente tem mais despesa do que receita, a gente tem que pegar dinheiro emprestado, né, para equilibrar o nosso orçamento. E o governo também faz isso. Então, a operação de crédito é uma receita comum no governo. Então, nesse caso específico, a gente tem as operações de crédito normal e a gente também tem as operações de crédito por antecipação da receita, que é uma outra operação. Então, olha só, vamos fazer aqui primeiro a leitura e eu vou tentar aqui fazer uma visualização desses dois pontos importantes. Então, olha só, a operação de crédito, via de regra, ou seja, tem exceção que ali embaixo a gente vai visualizar, classifica-se como receita orçamentária. Tá bom, gente? Já a operação de crédito por antecipação da receita, a operação de crédito, via de regra, é receita orçamentária. A operação de crédito por antecipação da receita, as AROs, são uma exceção à regra dessas operações. Então, essas operações de crédito por antecipação da receita, a ARO, é exceção. Essa área é classificada como receita extra-orçamentária, conforme a gente já visualizou no artigo 3º da Lei 4.320. Então, as operações de crédito por antecipação da receita, elas também são conhecidas como débitos de tesouraria. A Lei 4.320, em algumas situações, ela chama essas operações, a ARO, de débitos de tesouraria. Então, se aparecer em prova débitos de tesouraria, ele está falando da ARO. Agora, o que é a ARO? É uma operação de crédito de curto prazo, realizada pelo governo para cobrir insuficiências temporárias de caixa. Tá bom? Então, basicamente, funciona assim. Mas vamos lá. Então, vamos primeiro aqui fazer uma visualização da operação de crédito normal. Essa aqui não é a área, essa é a operação de crédito normal. O governo está com problema, está com mais despesa do que receita, então, nesse caso, ele tem que pegar dinheiro emprestado para equilibrar o seu orçamento. Então, essa operação de crédito normal, como a gente já visualizou no artigo 3º da Lei 4.320, tem que ser classificado como receita orçamentária. Não tem jeito, tem que ser classificado como receita orçamentária. Então, olha só para a gente entender por que é classificado como receita orçamentária. Vamos pegar aqui uma LOA. Aí vamos supor que nessa LOA, tá bom, gente? O governo tem lá uma receita a receber de 500 e
a despesa que ele tem a pagar é de 800. Então, se no caso, vamos supor que uma determinada lei orçamentária tem uma projeção de receitas, impostos, diversas a receber de 500 e uma despesa de 800, ele vai ter mais despesa do que receita. Então, qual é a forma que ele tem para conseguir equilibrar esse orçamento? É pegar dinheiro emprestado. Então, ele vai ter aqui uma receita com operação de crédito de 300, ele coloca aqui, e aí ele vai fechar o seu orçamento de forma equilibrada, com 800 de receita e 800 de despesa. Então, esses 300 que entraram aqui como receita de operação de créditos, eles vão financiar despesas orçamentárias. Então, por isso que a lei 4.320 classifica a receita com operação de crédito como receita orçamentária. Por quê? Porque ela financia despesa orçamentária. E ela vai constar na lei orçamentária anual. Então, se ela financia despesa orçamentária e consta na lei orçamentária anual, ela só pode ser receita orçamentária. Tá legal? Então, é só uma forma da gente visualizar que a receita com operação de crédito, em regra, é uma receita orçamentária. Beleza? Então, gente, cuidado e tentar lembrar do porquê a receita com operação de crédito é uma receita orçamentária. Porque ela financia despesa orçamentária, como a gente visualizou ali, e ela faz parte da LOA, porque, na verdade, é uma forma de equilibrar o orçamento. Maravilha? Agora, vamos fazer aqui uma visualização da receita com operação de crédito por antecipação da receita, né, que é o segundo caso aí. Então, vamos lá para a gente fazer essa visualização importante. Eu vou sair até da tela para ganhar espaço, né, para a gente tentar visualizar essa operação chamada ARO, operação de crédito por antecipação da receita, que, como eu falei, também já é chamada de débitos de tesouraria. Então, gente, basicamente, tá, gente, a ARO, vocês têm que entender que é como se fosse, não fosse uma receita, fosse uma antecipação de receita, como o próprio nome diz. Não seria uma nova receita, seria uma antecipação de receita para resolver problemas temporários de caixa, problemas temporários de caixa do governo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que o governo tenha uma despesa para pagar em março de 2019 de 800 mil. E tem uma receita para receber. Então, ele tem uma despesa, né, de 800, aqui é a despesa, para pagar em março. Vamos supor que ele já sabe pela sua projeção de fluxo de caixa que em abril de 2019 ele vai ter lá uma receita a receber de 1.000. Só que o caixa dele está zerado. O caixa dele está zerado. Só que em março ele vai ter que pagar uma despesa e a receita que ele tem a receber é só depois, em abril. Então, ele vai ter uma despesa, nesse exemplo que eu estou colocando, de 800 a pagar em março, mas ele tem uma receita a receber de 1.000 em abril. Então, nesse caso, quando ele não tem um problema definitivo no seu fluxo de caixa, não é o caso dele ter mais despesa do que receita. Ele tem um problema momentâneo de caixa. Então, o que ele faz? Então, vamos só fazer aqui a visualização. Vamos supor que aqui é o caixa do governo, tá, gente? Que é o caixa do governo. Aqui, vamos botar aqui que seja um banco, que o governo vai pegar dinheiro emprestado. Ok? E aqui, basicamente, é a operação que ele vai fazer. Então, o que ele faz? Como ele tem um problema momentâneo de caixa, ele chega para o banco e fala assim, chega lá para o banco e fala, olha, eu quero pegar uma antecipação de receita aí. Eu tenho uma receita, e eu dou como garantia uma receita que eu tenho a receber em abril. Aí o banco vai e empresta dinheiro para o governo. O empréstimo momentâneo. Aí o que o governo faz com esse empréstimo? Ele vai e quita a despesa que ele tem a pagar lá em março. E aí, quando ele receber essa receita de abril, ele vai e faz o pagamento dessa operação. Então, basicamente, o que ele fez ali? Ele fez uma antecipação
de receita. Na verdade, não representa uma nova receita. Por isso que a Lei 4.320 chama essas operações de extra-orçamentária. Elas não ficam previstas no orçamento. Então, nesse caso aqui, quando o governo pega dinheiro com o banco, como é uma aro, é uma receita extra-orçamentária. E quando paga, é uma despesa extra-orçamentária. Vai legal? Então, por isso que essas aros, elas são classificadas como receita extra-orçamentária quando recebe e quando paga, despesa extra-orçamentária e não precisa de previsão orçamentária. Então, turma, não sei se vocês conseguiram visualizar essas operações que a gente está visualizando aí. Tem que tomar cuidado. Uma operação de crédito normal é quando o governo tem mais despesa do que receita. E aí, essa receita com operação de crédito, ela vai servir para equilibrar o orçamento. Então, ela vai estar constando lá da LOA, né? Porque ela vai financiar uma despesa orçamentária. Então, basicamente, se ela vai financiar uma despesa orçamentária, ela é uma receita orçamentária. Agora, diferentemente da operação de crédito por antecipação da receita, que não é uma receita de fato, é uma antecipação de receita, quando o governo tem uma despesa a pagar antes da receita que ele tem a receber. Aí o banco empresta, quando ele recebe a receita, ele vai lá e quita o banco. Tá legal? Então, essas operações de crédito, também chamadas de débitos de tesouraria, devem ser classificadas como ingressos extra-orçamentários. Então, turma, vamos fazer aí uma visualização, né? Vamos fazer uma visualização através de exercício dessa questão dessa classificação da receita orçamentária e extra-orçamentária. Então, a gente já tem aí alguns, são 11 itens, né, para a gente classificar. Imposto, a gente visualizou que é uma receita orçamentária, entrou dinheiro no caixa e ele pode financiar uma despesa pública, né? Então, a receita orçamentária. Multa de trânsito é um dinheiro que entra no caixa, é recurso próprio, ele pode financiar uma despesa pública, então é uma receita orçamentária. Depósitos judiciais. Gente, muitas vezes, quando alguém tem que entrar com uma ação, ou contra o governo, ou não, tem que fazer um depósito judicial, ou até numa ação administrativa tem que fazer um depósito judicial, administrativo, né? Depósito que for, o governo não deve contabilizar isso como receita orçamentária e usar para pagar despesas públicas. Por quê? Porque esse recurso ele tem que ser depois devolvido. É claro que se ele for executado, ele vira receita orçamentária. Mas enquanto ele não é executado, esse depósito judicial são recursos de terceiros. Então, o governo não deve considerar esses depósitos judiciais ou administrativos como receita orçamentária, e sim receita extra-orçamentária, porque são recursos de terceiros. Contribuições fiscais recebidas, porém elas não estão previstas na LOA. Então, os impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, como essas contribuições fiscais, né? Elas são receitas orçamentárias. Mas nesse caso aqui não está previsto na LOA. E aí, como é que eu classifico, já que não está previsto na LOA? Como orçamentário ou extra-orçamentário? Gente, cuidado, que esse negócio de LOA não é o que vai caracterizar, né, como a gente já visualizou, a receita em orçamentário ou extra-orçamentário. O que vale, nesse caso específico, é se é recurso próprio ou recurso de terceiros. Se é recurso próprio, nesse caso aqui, receita orçamentária, mesmo não estando previstas na LOA. Receita de aluguel. Receita orçamentária. O governo vai receber, ele pode gastar, né, onde ele quiser, né, vai financiar uma despesa pública, é recurso próprio dele. Receita com alienação de bens. Receita orçamentária. Ele vai pegar esse recurso e vai aplicar em despesas públicas, é recurso próprio do governo. Garantias financeiras recebidas. Não, nesse caso aí, são recursos de terceiros que vão ficar no caixa, né? Porque essa garantia depois tem que ser devolvida. Então, é receita extra-orçamentária, representa recursos de terceiros. Receitas tributárias recebidas em valor superior ao previsto na LOA. Por exemplo, vamos supor que o governo do Estado tenha colocado lá como previsão de receita de ICMS, 500 milhões. Aí ele acabou recebendo 800 milhões. Teve um excesso de arrecadação de 300. Esse excesso, já que não está previsto no orçamento, é orçamentário ou extra-orçamentário? Mais uma vez, né, gente?
está previsto na LOA ou não, excedeu a previsão da LOA ou não, nesse caso específico não muda nada, porque o que vale é a natureza da receita. Se a receita tributária tem natureza de recursos próprios, sempre vai ser receita orçamentária. Maravilha? Receita com operação de crédito. Também o governo pega esse recurso, como eu falei, pode financiar a despesa pública. Então, é uma receita orçamentária. Receita com operação de crédito por antecipação da receita. E aquilo é a famosa ARO, também chamadas de débitos de tesouraria. Gente, tem que entender que não é uma receita de fato. É uma antecipação de receita. Então, por isso que é classificado como receita extra-orçamentária. Tá bom? Então, só cuidado com esse contexto, tá, gente? Só cuidado que, por exemplo, receita com operação de crédito é receita orçamentária. Agora, no contexto contábil, não seria nem receita, né? Porque entra dinheiro de um lado, mas entra obrigações a pagar do outro. Então, não seria no contexto contábil receita, mas no contexto orçamentário, o que vale é o ingresso de recurso. Agora, vamos para 11. Doação de imóveis recebida. Então, vamos supor que uma pessoa faleceu, não tinha para quem deixar os imóveis, que era da propriedade dessa pessoa falecida, e aí foi para o Estado. Nesse caso, é receita orçamentária ou extra-orçamentária? Gente, aí tem uma pegadinha. Por quê? Tem dinheiro envolvido? Tem ingresso financeiro envolvido? Não. Tem ingresso patrimonial, imóveis, mas tem financeiro? Então, no contexto orçamentário, tá, gente? No contexto orçamentário, quando o governo recebe bens e não dinheiro, de fato, não deve ser considerado como receita orçamentária, porque o que vale, nesse caso aqui, ó, não é receita orçamentária. Por quê? Nesse caso específico, não tem ingresso de recursos. Tá legal? Então, se não tem ingresso de recurso, não pode ser considerado receita orçamentária ou receita no contexto orçamentário. Tá bom, gente? Até no contexto patrimonial, é uma operação que aumenta a situação líquida, né? Mas no contexto orçamentário, que caracteriza o ingresso de recurso, não seria considerada uma receita, só se fosse uma doação financeira. Como é uma doação não financeira, nesse caso não entraria como receita, foi uma pegadinha, tá bom? Então, gente, cuidado, né? Essa questão do conceito de receita. Tem um contexto macro, então no contexto macro, só qualquer receita orçamentária ou extra-orçamentária deve ser considerada, né? Porque o que vale é ingresso de recurso. Agora, no contexto estrito, só é a receita orçamentária que é considerado receita orçamentária, né? Receita pública orçamentária, receita pública, perdão. Agora, no contexto contábil é uma outra ótica. Não é ingresso de recurso que vai valer para ser receita, e sim se aumenta a situação líquida patrimonial. Então, aí só vai ser considerado receita se aumentar a situação líquida patrimonial. Mas no contexto orçamentário é ingresso de recurso. Maravilha?